Lefi suede ayaolela mema. Fiel é Deus, aleluia, amém? Bom, hoje eu quero abordar uma atitude agressiva de ação literária, pois o que significa esse ritmo energético acelerado que poderá causar terror, intriga sobre o dever da obediência da regra, sobre prática positiva, obediente. E eu quero especificar o primeiro passo de base da prática positiva. Nós vamos ler no livro de Tiago, capítulo 1, do versículo 19 ao 26, que nos dá essa referência que diz: sabei isso, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Por quê? A ira do homem não opera a justiça de Deus, pelo que temos que rejeitar toda a imundície e acúmulo de malícia, mas recebemos, é o dever, com mansidão, a palavra que em nós é enxertada para a qualificação especial, né? A qual poderá salvar nossas almas. E temos que ser cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-nos, sendo enganadores com falsos discursos. Por quê? Se alguém é somente ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão, aquela pessoa que se contempla assim no espelho, o seu rosto natural, porque contempla a si mesmo e logo se foi, logo se esquece. É como a erva que nasce, ela brota e depois ela perece. Bom, mas aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, nisso ele preserva, persevera, atua, ou seja, permanece, não sendo só ouvinte, esquecido, mas fazedor da obra. E este tal será bem-aventurado, significa mais do que feliz nos seus feitos. E se alguém entre vós cuida ser ainda mais religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu próprio coração, que é o nosso intelecto, né? Pois a religião deste é vã. E para você entender que o dever da nossa obediência, eu não vou alongar muito, mas o que está em Provérbio, no capítulo 15, do versículo 1 a 9, e eu vou encerrar com o capítulo 14 e o versículo 13, para você ter um melhor entendimento. Porque a resposta branda desvia o furor, mas a boca dos tolos derrama a estutícia. O que, para você entender, saiba e entenda isso, que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando tanto os maus como os bons. Por quê? A língua saudável, ela é uma árvore da vida, mas a perversidade nela quebranta o espírito, né? Porque o tolo, ele despreza a correção do seu pai, mas o que observa a repreensão, ele se torna prudentemente. E se haverá, pois, sempre na casa do justo, um grande tesouro, que é esse dever obediente de cumprir regra, ética, prática e conduta. Mas o fruto do ímpio, a perturbação, que são resultado dessa desobediência, eu posso afirmar assim. Pois os lábios do sábio sempre derramam conhecimento. Por quê? Ele se torna tardio no falar, rápido no pensar e não age precipitadamente, né? É dentro dessa resposta branda para desviar o furor.
Mas o coração do tolo não é assim, não fará assim. Por quê? O sacrifício do ímpio é abominação para o Senhor, mas a alma que segue a justiça, aí é que vem a qualidade positiva e não negativa do que eu falei para o encerramento, não alongar, de Provérbio 14, do versículo 13, que no coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que há no interior dos tolos se conhece, pois é como eu posso afirmar, como infectologista espiritual, psicanalista holístico, e dentro dessa base teológica eu digo que são estes acúmulo de atitudes agressivas, dessas ação literária causada pelo terror, desse aceleramento energético negativo que causa esse terror na prática negativa e não positiva. Pois, para você entender melhor, sacrifício para o Senhor é um espírito aquebrantado, um coração aquebrantado e contrito, não desprezará o Senhor. E aí é que está a situação dentro, para não estar dentro desse ritmo energético acelerado, que pode causar essas intrigas, mas o nosso dever é essa obediência da regra da prática para essa conduta. Mas que fica essa mensagem simples, objetiva, para o seu intelecto, o seu comportamento, no falar, no agir, no proceder. E é o que a Bíblia nos fala, Pedro com experiência própria, em 1 de Pedro 5,8, ele diz: vigiai e sede sóbrio, porque o diabo é o vosso adversário, anda bramando em derredor como leão, buscando a quem possa tragar. Isso significa que existe tripsiologicamente a função dessa ação imperativa luciferiana, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Então tem a ação, a manifestação e a possessão desse domínio para zumbilar, deixar escravizado psicologicamente o ser que não age dentro dessa conduta exemplar de ser tardio no falar e rápido no pensar. Mas que Deus os abençoe. É por isso que eu afirmo que Lev é suede ai aulela mesma. Fiel é Deus. Aleluia. Amém? Ficam todos na paz.